Direto ao ponto. Quadro Direto ao Ponto com o médico e gourmet Marcos Franck. Hoje falando sobre restaurantes e cardápios, e teve uma situação que chamou bastante atenção aí de umas pessoas que tomaram vinho e quando chegou a conta viram que o valor era bem maior do que eles imaginavam, então por isso até motivou o comentário de hoje. Tudo bem, doutor Franck? Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Rita, Bom de todos os dia. nossos ouvintes aí. Os restaurantes, eles foram criando com o tempo uma maneira da gente agir. A gente chega num restaurante, em alguns lugares tu senta sozinho, em outros tu espera para sentar, alguém vai te encaminhar até teu lugar, tu pede um cardápio, um menu, uma coisa assim, dependendo do nome. Tu vai olhar lá qual é a carta de bebida, vai escolher, vai vir um garçom que vai coletar. Só que isso foi se formando aos poucos. Antigamente, por volta de 1300, 1400, quando as pessoas viajavam, elas não tinham estabelecimentos bem claros da onde ia almoçar ou jantar. Então, tinham pessoas que abriam a sua casa e ofereciam lá uma refeição. Uma refeição quente, imagina, tinha que ter talheres, coisas assim, para servir as pessoas. Isso foi passando com o tempo. Em 1765, um empregado de um garçom de um restaurante lá abriu a casa própria dele, colocou uma frase, a frase em latim, mas eu vou ler em português. Vinde à minha casa, homens de estômagos cansados, e eu os restaurarei. Restaurarei em latim é restaurabo. E foi tão famoso esse restaurante que ele abriu aqui em Paris, que a palavra restaurabo passou a ser usada para definir o local onde alguém ia lá para restaurar a sua fome, a sua sede, e virou restaurante. A partir daí, a gente chama as casas de comida do mundo, são chamadas de restaurante, e o Boulanger, que era esse sujeito que fez isso, ele fazia sobremesas tão boas no lugar dele, lá chamava a atenção que, na França, hoje em dia, um local que faz doces, uma pastelaria chamada de Boulangerie, uma homenagem a esse sujeito aí que criou os restaurantes. O que acontecia? Quando surgiu o restaurante, primeiro pessoas cozinhavam, daqui a pouco começa a chegar pessoas lá com um conhecimento maior, um chefe de cozinha. Antigamente, um chefe de cozinha trabalhava só para pessoas muito ricas ou para os reis, para pessoas muito importantes. E aí surge uma nova categoria, as pessoas que investiam em restaurantes. A gente chama isso hoje em dia de restaurateur. Esse nome atravessou o Atlântico, foi para os Estados Unidos e seguiu lá, sendo como restaurante. Bem, mas faltava como anunciar para o cliente o que tem. Primeiramente, é confiar na memória do garçom. Olha, tem isso, isso, isso para comer, para beber, tem isso, isso, isso. Mas daqui a pouco alguém começa a sofisticar, botar mais comidas. E a primeira... Então, os franceses começaram com isso também. Eles faziam uma placa. Vinham com giz. A gente vê isso em alguns restaurantes hoje em dia, como uma homenagem assim aos velhos tempos. Um quadro negro e lá escrito hoje, prato A, B, C, D e deu. Então, isso aqui é chamado de carte em francês. Isso que deu o nome à la carte. Ou seja, tem uma carta onde tu escolhe a tua alimentação. Então, ficou o nome à la carte. Depois... veio também um outro nome aí que entrou, que é menu, as opções que nós temos. E é uma palavra derivada da palavra latim minuto, né? Que significa reduzido. Então o menu era para ser uma coisa mais reduzida. Acabou o nome também. E hoje, à la carte, cardápio, menu são usados praticamente como sinônimos. Né? O cardápio tem um pouquinho diferente porque ele junta dois termos latinos. Papel, que é charta, e o dapum, que é iguarias, a carta de iguarias. Essa é a história lá que eles têm. E hoje modificou, hoje a gente tem cartas belíssimas, com fotos, a gente tem QR Code nos restaurantes, nem todo mundo se adaptou ainda a ir lá, tirar uma foto do QR Code e aí abrir no celular as opções do restaurante. Com foto, mais bonito, eu acho que incomoda um pouquinho, mas é muito mais fácil de olhar o cardápio. Estava viajando agora, o Alex chegou aqui. E Alex, fui num restaurante lá em Estocolmo e nós pedimos a carta, uma carta reduzida, a carta deles só de champanhe, não estou falando de espumante, só de champanhe tinha 7 páginas. De opções de champanhe francês.
E aquilo não tinha mais fim. Tudo, Né? tudo baratinho. Tinha dos meia boca, não, baratinho não tinha, nada é baratinho na Suécia, né? Mas ia dos meia boca aos muito caros. Tinha a Romané Conti lá, e aí nós estava olhando, virou uma atração na mesa o cardápio, né? Tinha a Romané Conti lá de $60 mil. $60.000. Ano especial, safrado. Então o cara compra os vinhos, deixa lá na adega dele envelhecendo. Eu pensei, esse cara deve ter uma organização. Aí nós olhamos, tinha lá umas palavrinhas do lado que devia ser aonde devia estar aquele vinho dentro da adega. Então tinha lá, devia ser fila 7, né, prateleira H, isso aí, ó. Tudo isso, então, que mudou nos restaurantes. E para lembrar, aí a gente está lembrando, Alex, aqueles amigos que foram jantar fora a semana passada. Sim. E olharam para o preço do vinho, o vinho na verdade era 1.650 e eles acharam que era 165. E pediram uma garrafa, gostaram, né? Pô, preço bom esse vinho aqui, né? Pediram mais uma e tiveram a surpresa de quando veio a 3.300 o preço. A conta total, só para contextualizar aqui para os nossos ouvintes, foi de R$ 4.512. Um jantar de 4 amigos. Foi na Bahia, né, Na Rita? Bahia, em Salvador, na Bahia. Se o vinho custasse realmente 165, essa conta aí seria de 1.000 e pouco. Não é uma conta barata, né? Mas mais acessível. Acessível. Pegaríamos um voo e iríamos lá beber Peramanca, Claro, 165. é isso aí. Eu acho que o Empório tem ainda Peramanca. Hoje não. Hoje não? Hoje não. Tem só por encomenda hoje. E já aconteceu com vocês, Alex, de alguém chegar lá e se enganar no preço, ver errado, e depois dizer, pá, mas não é tudo isso aqui? Assim, nitidamente ainda não, né? Mas às vezes a gente nota que na hora O cara do engoliu pagamento... Mas quanto era o vinho? Tanto. Um problema? Não, tudo certo. Ali a gente nota que ficou alguma coisa. O cara olhou meio... mal. As etiquetas estão ali, tá? É bem claro, assim, os valores, mas de repente olhou no do lado e tal. Não sei, né? O cara fica meio faceiro lá. Aconteceu há muito pouco tempo atrás, e enfim, um colega de área veio falar, né, que uma cliente escolheu um Casa Silva, que é um rótulo muito famoso, tu encontra no supermercado, tirou de 40, 50 reais, tu encontra Casa Silva. E ela pediu um Casa Silva que estava sem atentar ao valor, só que era um Casa Silva de alta gama. De alta gama, exatamente. E custava 1.200 e alguma coisa, e ela se assustou na hora de pagar a conta. Ela achou que não podia, porque no super era 40, 50 reais. Ela não entendeu que não era aquele do super, né? Ela entrou na Volkswagen, achou que estava levando um Golf e tava levando uma Touareg, né? É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Acontece. É assim mesmo. Os cuidados, né? Mas tem para todos os bolsos e para todos os gostos, né, doutor? Então, as pessoas têm que ficar atentas, mas interessante toda essa história aí da história da origem do nome restaurante, da laminuta, do menu, né? Eu me lembrei da laminuta quando tu falou de minuto, né? Mas é bem interessante e hoje em dia tem essa opção muitas vezes de a pessoa pagar a rolha, né? Não é o caso do Empório, né? Mas tem restaurantes que trabalham com a comida e aí a pessoa pode, você falava até nos bastidores aqui, eu vou levar meu vinho e paga tanto para consumir o seu vinho, ou enfim, a sua bebida dentro do restaurante. Isso é um costume. Eu acho que se alguém fizer isso lá no Empório, eles têm a cultura enológica suficiente para dizer, ok, pode trazer, a gente vai cobrar a taxa de rolha, né, porque é pelo serviço e tudo mais, e tudo certo. Porque às vezes a pessoa quer comemorar alguma coisa muito especial, quer levar um vinho muito especial da sua adega. Então, é muito comum a gente ver isso em restaurantes, as pessoas chegando com o seu vinho, não é algo espetacular. E a maior parte dos restaurantes de Lajeado entendem e tem essa política, é bem tranquilo fazer isso. Só para complementar ainda a história dessa turma, eles vão ganhar um jantar cortesia nesse restaurante. Foi oferecido a eles, então no próximo domingo eles vão poder jantar. Eles ficaram famosos. Eles ficaram, aí agora eles vão aproveitar a situação tá também. bom. Só não tem que cuidar na hora de escolher o vinho, né, para acompanhamento. Só não pega em Peramanca. Mas é importante, quando for escolher, olhar bem com tranquilidade ali, né? A hora de escolher, ver se realmente é aquele ali. E às vezes até perguntar, né? A pessoa às vezes fica um pouco sem jeito de perguntar o valor. Sim. Em restaurantes muito caros, muito estressados, tem uma brincadeira do pessoal que gosta de restaurantes, né? Da gente dizer, que tal a lista? Não, vamos escolher pela coluna da direita. A coluna da direita é a coluna do preço, né? Vamos ver assim
Qual é que o cara pede daí, né? Uma lista caríssima, pede o segundo mais barato, para não parecer tão pobre também, né? Tem umas táticas aí, então, pra... O segundo, não pegar dá o uma mais olhadinha barato. assim, faz uma cara de entendido. Eu e aí- gosto disso. Que bom que eu achei esse vinho aqui, o segundo mais barato. Faz tempo que não bebo. Gosto muito dessa safra. Vamos nesse. Coluna da direita, Coluna da direita. faixa do meio. Isso aí. Muito bem, vou anotar essas dicas todas aí. Valeu, doutor Frank. Grande abraço a todos aí.